A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Valdir que fala com todos nesta manhã, dia 30/1 de 2025. Por alguns momentos nós estaremos aqui meditando na palavra de Deus sobre o propósito de janeiro, Vasos de Honra 2, construindo o seu sonho, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 50, do versículo 19 ao 21. Nós estamos na segunda série, Os Sonhos de Deus são maiores que os meus. Nós estamos no 14º dia e o tema de hoje, mesmo com os empecilhos, ore como Daniel e abra janelas para ver o seu sonho. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos fazer uma breve oração e logo em seguida, então estaremos meditando por alguns minutos. Na verdade, esse livro ele tem uma história muito profunda. E talvez se nós parássemos aqui para meditarmos nesta palavra, nós demoraríamos horas falando, mas o tempo não nos permite. E nesse breve momento em que nós estaremos falando, nós estaremos comentando algumas particularidades, alguns detalhes importantes que precisamos aprender, precisamos viver para sermos uma bênção, assim como fora o profeta Daniel. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez, nós entramos em Tua gloriosa presença para juntos Te adorar, Te engrandecer e Te glorificar, adorando-Te, ó Deus, na beleza da Tua santidade, por todas as Tuas maravilhas, porque Tu és Deus, glorioso, bendito e santo, e o Teu nome é excelso e sublime, nome sobre todo nome. Neste momento, nós iremos meditar sobre a Tua palavra, meu Deus, e pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria e entendimento. Que o Espírito Santo do Senhor nos instrua naquilo que houvermos de falar. E que este mesmo Espírito Santo instrua os Teus servos que receberão a Tua palavra, que a inspiração que me for dada neste momento seja também com a vida de cada ouvinte da Tua palavra, pois queremos viver a Tua palavra e queremos aprender através dos Teus preceitos. Que o Senhor nos ajude e nos conceda graça, paz, sabedoria e entendimento para vivermos o melhor de Deus. Amém? Vamos então, meus queridos, ler o que nos diz a palavra no livro de Daniel, no capítulo 6 e no verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Aqui nós vemos um propósito de Deus na vida de Daniel. E é importante nós observarmos, meus queridos, que Deus... Alguém vai me dizer, mas Deus sonha. Porque os sonhos que nós estamos falando aqui não é aquele sonho que são as visões da noite. Nós estamos falando sobre ideais, sobre propósitos específicos, tanto da parte de Deus como da parte do homem. E o sonho de Deus, ou seja, o propósito de Deus para Daniel, era algo muito especial. E eu não sei, na verdade, qual é
o propósito de Deus para a tua vida. Mas é importante nós observarmos o que nós iremos comentar neste dia. Na verdade, aqui neste tema de hoje, nós iremos falar sobre os empecilhos que nos surgem para impedir a realização dos nossos sonhos. Como nós falamos, hoje é o 14º dia da série, e o tema de hoje, mesmo com os empecilhos. Ore, como Daniel. Então, os empecilhos virão. E nós temos que ter sabedoria para entender e para buscar a Deus. Nós vamos ver no capítulo 1º do livro de Daniel, que, como nos diz aqui a palavra, nós vamos fazer uma breve leitura. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jerusalém e sitiou, ou seja, e a dominou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra do Senhor, de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei às penas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, mancebos, em que não houvesse defeito algum, formoso de parecer, instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendimento, no conhecimento, que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante dele. E entre eles achava-se dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o pôs de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abinego. Então aqui nós vemos, meus queridos, iniciando esta ministração. No capítulo 1º, a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, ele sitiou a Jerusalém, dominou o reino de Jeoaquim. E uma coisa importante, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que nós somos escolhidos. E quando somos escolhidos por Deus, mesmo em meio à guerra, nós fazemos a diferença. Nós vemos aqui que o rei ordenou que escolhessem dentre aquelas pessoas que foram levados cativos, fossem escolhidos nobres e membros da família real. Isso me faz entender que o primeiro detalhe, o primeiro tópico, Daniel era um escolhido e também provavelmente fazia parte da família real. Porém, ele foi cativo. E eu quero dizer para os amados irmãos que quem é rei não perde a realeza. E ser escolhido é ser filho de rei, é ser príncipe. Então nós somos escolhidos diante de todos os cativos. Daniel e mais 3 jovens foram escolhidos por fazer parte da família, de famílias nobres e por fazerem parte da realeza, ou seja, nós somos diferentes. Eles eram diferentes e por serem diferentes, foram levados
nos diz a palavra aqui no versículo 4, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Então, eu quero dizer para os amados irmãos que o primeiro detalhe importante neste capítulo, primeiro, é que quando a nação foi sitiada e foi dominada, Deus deu primazia aos escolhidos. Eu quero dizer que Deus, ele dá primazia àquele que tem uma profundidade, aquele que tem uma entrega para Deus. Mas é importante nós observarmos algumas coisas interessantes, alguns fatos interessantes. Eles eram escolhidos. Mas nós temos um inimigo que luta para nos destruir. E um dos primeiros passos que o inimigo tenta trabalhar para destruir os escolhidos é tentar mudar, tentar fazer a mudança de identidade deste alguém. E a primeira coisa, nós vamos ver no versículo, após eles serem escolhidos, no versículo 6, o nome deles era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, e é importante nós observarmos algumas situações. A primeira coisa que o diabo tentou fazer, ou que o rei, o adversário tentou fazer, era fazer a mudança de identidade. E muitas vezes o inimigo tenta nos colocar na ideia do cristão que ele não é capaz, que ele não consegue, que ele não pode, porque talvez ele esteja numa classe social inferior, talvez ele não tenha conhecimento profundo de alguns fatos, talvez ele não tenha a beleza que outros o tenham, talvez ele não possa ser incluído por a uma classe social por um passado de um antecessor. Então esses talvez para a vida de muitos é uma mudança de identidade. Aqui eles vieram com nomes escolhidos por Deus. E o inimigo tentou mudar a identidade. Só que tem um porém, algo muito importante. Às vezes, o mundo arruma alcunhas para nós ou apelidos para nós. Mas nós não podemos nos deixar levar pelo que o mundo acha de nós, pelo que o mundo entende que nós somos. Precisamos ter identidade, personalidade. E o nome deles foi mudado para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E como nós estamos falando de Daniel, o nome Beltesazar quer dizer que Bel proteja o rei. Bel, na verdade, é um sinônimo de Baal. Então nós vemos aqui, primeiro passo para efetuar uma mudança na vida do cristão, tornando-o igual ao mundo, mudar a sua identidade e a sua personalidade. E uma coisa importante que eu quero deixar para os queridos irmãos, nós não podemos jamais que mudem a nossa identidade. Ou seja, que a mudança de uma identidade não mude a nossa personalidade. Nós somos cristãos em detrimento de tudo que venha a acontecer. O dólar pode subir, pode descer, nós somos cristãos. O comunismo pode avançar, nós somos cristãos.
as lutas podem crescerem, o PCC pode dominar, mas nós somos cristãos. Nada pode mudar a nossa personalidade. Então eles tentaram criar uma identidade para alterar a personalidade daqueles 3 moços. Então a primeira observação é: nós somos escolhidos. A segunda é não deixar que aquilo que falam de nós mude a nossa maneira de ser, de agir e de pensar, mas que nós tenhamos personalidades como cristãos. A terceira observação, nós vamos lendo aqui, o rei lhes determinou, no versículo 5 do capítulo 1, a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E no versículo 17 diz: e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, a terceira observação que eu faço aqui, a primeira foi que nós somos escolhidos. A segunda, que não deixemos que o pensamento ou a maneira de ver das pessoas sobre nós mude a nossa personalidade. E a terceira é não se contaminar, não se misturar. Nos lembrar sempre de que nós somos diferentes. Somos melhores? Não. Somos piores? Não. Somos filhos de Deus. Naquele banquete, nós não sabemos exatamente o que tinha ali. Sabemos que tinha vinho. Irmãos, e ali havia comida oferecida aos deuses. Ali havia manjares que passavam por sacrifícios. E a primeira coisa que Daniel falou: não, nós não vamos nos assentar à mesa. Nós lemos no livro de Salmos, no capítulo 1, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Teoricamente, ali era um povo idólatra e um povo escarnecedor. Então, ele não se permitiu assentar-se à mesa e se alimentar dos manjares do palácio. Então, eles foram escolhidos, foram levados. E nesses 4 homens acharam-se, eram jovens. Talvez ele era ainda adolescente quando foi para lá. E achou-se neles sabedoria superior a todos os demais. Porém, Daniel foi 10 vezes mais. E eles começaram, então, o eunuco, ele se preocupou de ser penalizado, mas Daniel tinha sabedoria do Deus dos deuses. E ele pediu ao responsável que durante alguns dias lhe fornecessem alimentos normais, legumes. E o certo é que, terminados 3 anos de experiência, o tempo em que eles deveriam estar ali convivendo com o povo babilônico, eles estavam de aparência muito melhor do que aqueles que assentaram à mesa e comeram dos manjares do palácio, ou seja, a comida celestial, a comida dirigida por Deus, ela faz a diferença na nossa vida.
Irmãos, mas o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. Muitos fatos ocorreram durante este tempo, durante o tempo em que, até chegarmos ao versículo dito aqui na palavra, houve um momento em que houve um decreto em que todos haveriam de se prostrar diante de uma imagem. E esses 3 homens se negaram. Houve o primeiro, um sonho do rei que ninguém podia interpretar e Deus deu sabedoria a Daniel. Depois houve o caso da estátua em que os homens não se prostraram diante do rei. Houve, no capítulo 4, o sonho da árvore que Daniel interpretou. No capítulo 5 houve o banquete do rei, onde mais uma vez Daniel interpretou a mão misteriosa. E no capítulo 6, como nós lemos no versículo 10, o rei Dário, agora já não era mais o rei Nabucodonosor, mas eram os seus sucessores. O rei, ele observava a diferença entre as pessoas e pareceu bem a ele constituir homens para dar instruções aos príncipes das províncias para ensinar. E a Bíblia nos diz que ele escolheu 3 homens, 3 líderes entre os reis, entre os príncipes dessas províncias, e eles reinassem abaixo do rei. Irmãos, e nós vemos que, como eu disse, nós somos escolhidos. Daniel foi escolhido. Ele não deixou que a mudança de nome mudasse a sua personalidade. Ele não deixou que as muitas coisas, as interpretações dos sonhos, a aquela atitude dos 3 amigos em ver manifesta a glória de Deus através da fornalha, ele não deixou que nada disso alterasse a sua personalidade como homem de Deus, mas ele continuou sendo uma pessoa simples. E os fatos que ocorreram, a interpretação do sonho da mão misteriosa, e nada disso alterou a personalidade de Daniel, ou, se quiserem, Beltesazar. Mas aqui no capítulo 6, o rei intentou colocar 3 homens e sobre eles, o desejo dele era colocar Daniel sobre todos os prefeitos. Meus queridos, muitas vezes Deus vai te exaltar. E como nós vemos, o tema é: os empecilhos não impediram ele de orar. Quando ele foi separado para exercer a função de líder dos prefeitos, houve uma guerra. E eu acredito que esta guerra ela não se iniciou no mundo físico, mas ela se iniciou no mundo espiritual. Aqueles homens que estavam abaixo dele se uniram e fizeram um decreto. Só que Daniel, ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma personalidade. Ele sabia no Deus em que ele acreditava. E o decreto era que por 30 dias não se fizesse oração a outro Deus, senão ao Deus babilônico. Isto me faz entender que o povo sabia do dia a dia de Daniel. O povo conhecia.
a integridade espiritual de Daniel. Eles sabiam que Daniel, durante este período, porque eles disseram entre eles: nós nunca vamos achar nada que condene a Daniel. Então, no mundo, na sua atitude, no seu testemunho, na sua personalidade, na sua pessoalidade, jamais alguém encontraria alguma falha em Daniel, porque Daniel era um homem íntegro. Então, eles apelaram, vamos usar este termo, eles apelaram para a religiosidade. E eles fizeram um decreto e o rei, sem perceber, sem pensar, foi engodado, foi enganado e selou o decreto. Irmãos, mas quando eu e você temos uma identidade com Deus, temos uma personalidade definida, e nós sabemos em quem cremos e sabemos que Ele, assim como Ele esteve na fornalha com os 3 homens, assim como Ele interpretou sonhos, assim como Ele deu livramentos, Ele também vai dar continuidade ao seu sonho, ao seu projeto em relação às nossas vidas. Não importa o que aconteça no caminho, o importante é que nós preenchamos os requisitos que Deus espera de nós para nos entregar tudo aquilo, todos os seus propósitos. Nós temos sonhos que precisam encaixar nos sonhos ou nos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, eles fizeram o decreto que durante 30 dias ninguém se prostrasse diante de outro Deus a não ser o Deus dos babilônicos. E Daniel tranquilamente entrou no seu quarto, ajoelhou-se na janela que dava para Jerusalém. E alguém vai me perguntar por que na janela que dava para Jerusalém? Porque Jerusalém era o lugar onde estava o templo de Deus, a arca de Deus. E era o lugar onde a glória de Deus se manifestava. Em outras palavras, Daniel se prostrou diante do altar de Deus. E a Bíblia nos diz que o rei teve que cumprir o decreto. Porém, o rei foi informado, Daniel foi levado naquela noite. O rei não ouviu música. Naquela noite o rei jejuou, porque ele sabia da integridade de Daniel. Porque ele sabia que Daniel era inocente e Daniel tinha algo especial. E talvez alguém vai me perguntar o que é que Daniel tinha de especial. Meus queridos, Daniel não orou para ser liberto da cova dos leões. Mas Daniel, ele tinha o hábito de orar. Orar quando tudo está difícil não é a solução. A solução é orar o tempo todo, em todo o tempo. A solução é viver uma vida de entrega, uma vida de escolhido, uma vida de personalidade, uma vida de santificação. E Daniel tinha esta qualidade. A Bíblia nos diz que naquela noite o rei não comeu, o rei não cantou, não dançou, o rei jejuou. E também todos os leões na cova onde Daniel foi lançado tiveram que jejuar, ou eles jejuaram, ou Deus tornou Daniel invisível perante os leões. Ou Daniel não tinha cheiro de alimento,
Daniel tinha cheiro de Deus. E quando eu e você temos cheiro de Deus, o inimigo não pode nos tocar. Quando eu e você temos cheiro de Deus, o inferno não tem autoridade. Daniel, ele não orou para ser liberto da cova dos leões, mas, pelo contrário, Daniel tinha uma vida de oração. E nesta manhã, a palavra que eu deixo para os amados irmãos, não deixemos de orar para orar na hora da dificuldade, mas oremos em todo o tempo. Os empecilhos, eles vêm todos os dias, as dificuldades, elas ocorrerão todos os dias. Mas é importante que nós tenhamos depósito no banco de Deus. A Bíblia nos diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 8, que a oração dos justos, ela é guardada em taças de ouro. No capítulo 8 de Daniel, a oração dos justos, elas estão guardadas em taças de ouro na presença de Deus. Então, cada vez que um empecilho surge na tua vida, na minha vida, na nossa vida, Deus olha e fala: aqui está a oração do meu servo, da minha serva, do meu jovem, da minha jovem. Amém? Que Deus nos dê esta graça e esta autoridade. E nós tenhamos fundo no banco dos céus. Nós tenhamos onde recorrer na hora da luta, na hora da dificuldade. Que Deus nos ajude e nos fortaleça. Nos dê graça e nos dê sabedoria para vivermos uma vida de entrega em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Deus, é lida, é falada, é ministrada a tua palavra na manhã deste dia. Que o Senhor nos ajuda a compreender, nos ajude a vivermos uma vida de entrega, uma vida de oração, uma vida de sabedoria. Que tenhamos identidade e que realmente nós sejamos escolhidos para uma boa obra e sejamos santificados ou, na essência da palavra, separados para uma vida de vitória. Dai-nos, meu Deus, persistência para que na hora da tristeza, na hora da luta, na hora da perseguição, na hora da dificuldade, nós tenhamos força para orar, assim como nós temos força e muitas vezes não damos vazão na hora em que tudo está bem, porque na hora em que tudo está bem, nós muitas vezes tiramos o tempo para passear, tiramos o tempo para viajar, para trocar confidências com amigos, para fazer tantas coisas. E muitas vezes nós deixamos o farol ficar amarelo, muito próximo do farol vermelho. E muitas vezes, ao passar o farol amarelo, somos atropelados. Porque não entendemos que o tempo de andar passou. Mas eu oro a Ti nesta manhã, pedindo a Ti, meu Deus, dirija a nossa vida. Dá-nos entendimento, graça e sabedoria, para que vivamos uma vida de entrega, uma vida de oração, que consigamos separar um tempo de diálogo contigo, um tempo em que apresentemos as nossas lutas, as nossas dificuldades, um tempo em que nós apresentemos as nossas alegrias, que apresentemos louvores, adoração e entrega real a Ti. Eu oro a Ti nesta manhã, Senhor, eu te peço. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, abençoa esta nação, abençoa a Tua igreja na face da terra e concede-nos
um tempo de bênção e de vitória, que nós vivamos em profundidade uma vida espiritual. Em nome de Jesus eu te peço, e desde já eu te agradeço para a tua glória e para o teu louvor. Aleluias. Em nome de Jesus, recebam hoje um dia repleto de bênçãos, de conquistas e de vitórias, em nome de Jesus. Amém.